gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês, e nesse vídeo a gente vai conversar sobre uma fórmula que a gente usa no dia a dia para verificar se a pessoa está ou não dentro do peso ideal e sobre uma circunferência que a gente usa para identificar se há um risco aumentado de desenvolver doenças cardiovasculares. Então a primeira fórmula é uma fórmula que é bem conhecida pela população, que é o IMC, Índice de Massa Corporal, que é a relação do seu peso dividido pela sua altura ao quadrado. Ou seja, a gente pesa a pessoa, mede a altura dessa pessoa e divide, esse peso pela altura ao quadrado da pessoa. E a gente vai ter, uma tabela de classificação que seria abaixo do peso ideal, saudável, sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade grau 2, obesidade grau 3. Então a gente tem uma classificação dentro dessa tabela. É uma fórmula simples de ser usada e por vezes ela é questionada. Por que ela é questionada? Porque através do IMC a gente não distingue os componentes corporais, ou seja, às vezes a pessoa está com IMC sendo classificado como sobrepeso, só que pode ser que essa pessoa ela tenha uma quantidade de massa muscular muito grande. E aí esse IMC ele está sendo classificado como sobrepeso por causa dessa massa muscular, tá? Mas é uma fórmula muito interessante para utilizar com a população de uma forma geral, até porque encontrar essas pessoas, que apresentam uma grande quantidade de massa muscular que faça, com que esse IMC seja classificado como sobrepeso por causa da massa muscular, vai ser um grupo muito específico. É muito mais fácil e mais provável a gente encontrar pessoas que realmente estão com a gordura corporal acima do proposto, sendo classificado ali como sobrepeso e como obeso. Então é mais fácil a gente encontrar uma pessoa normal, que esteja realmente com a gordura corporal elevada, acima dos níveis propostos, do que encontrar uma pessoa que tenha massa muscular elevada e que seja classificado como sobrepeso e obesidade por causa dessa massa muscular, tá? Então o IMC é uma fórmula interessante, porque aí você vai saber se você está dentro do seu peso ideal, para sua altura, através ali de uma fórmula simples, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, tá bom? E é importante também relembrar que no IMC a gente vai ter o limite, o limite inferior e o limite superior. Então, por exemplo, o normal ele vai ter uma classificação de tanto a tanto, sobrepeso de tanto a tanto. Então, essa questão também assim do peso ideal ser um peso fixo, a gente precisa mudar um pouco esse conceito, porque o peso ideal ele não é um peso fixo, ele tem uma variação ali de um limiar inferior e de um limiar superior. Então a gente pode ter essa variação de peso dentro dessa classificação, tá? Então a gente não precisa, às vezes a pessoa, para ela, ela às vezes se sente bem com tal peso, fisicamente bem, esteticamente bem com determinado peso, pela experiência que ela já viveu. Mas por questões de saúde, a gente pode ter ali uma variação desse peso desde que esteja dentro ali do normal, tá? Agora, a circunferência abdominal é uma circunferência aí utilizada também, por estudos e por vários profissionais para identificar risco aumentado de doenças cardiovasculares. E a gente vai ter as medidas que são para mulheres e as medidas que são para homens. Então, por exemplo, mulheres acima de 80 centímetros da circunferência abdominal já tem um risco elevado, aumentado de desenvolver doenças cardiovasculares, e acima de 88, risco substancialmente elevado. Para homens acima de 94, risco aumentado de desenvolver doenças cardiovasculares, e acima de 102, risco substancialmente aumentado. Ou seja, se medir a circunferência abdominal, mulheres estiver acima de 80, já há algum risco, e acima de 88, substancialmente aumentado. Homens acima de 94, já há um risco aumentado, e acima de 102, tá? Acima de 102, risco substancialmente aumentado. E como que é feita essa medida? A gente traça uma circunferência, na região abdominal, utilizando a cicatriz umbilical como referência, ou seja, a gente vai traçar uma circunferência bem acima da cicatriz umbilical, nem apertando muito a fita e nem deixando muito frouxa. Traçou essa circunferência, utilizando a cicatriz umbilical como referência, você vai fazer aquela medida.
e aí você vai ter aqueles dados que eu falei para vocês, tá bom? Essa tabela do IMC, de classificação, tabela da circunferência abdominal, você encontra aí no Google com muita facilidade, só jogar lá que você vai ver os valores de referência, né? Mas são duas fórmulas, na verdade a fórmula é do IMC, que é muito utilizado para a população de uma forma geral, e a circunferência abdominal também é muito utilizada aí para indicadores de riscos cardiovasculares. E são tão simples que a gente pode utilizar de forma associada também com outras medidas. Então, não é utilizar só o IMC, não é utilizar somente a circunferência abdominal. São medidas muito simples de serem feitas que a gente pode associar também com outros fatores para tentar estratificar esse risco de doença.